Olá, vamos iniciar os nossos estudos a partir de agora, introduzindo a questão da etapa, tá? Agora vocês vão começar a ver aí nas nossas aulas etapa 1, etapa 2, etapa 3, mas isso não vai mudar nada na questão da organização do nosso conteúdo, tá? É só mais para a organização mesmo da professora Sabrina, tá joia? Hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar a questão da água, o Dia Mundial da Água, a importância da água e principalmente, continuando os estudos sobre São José do Rio Pardo, nós vamos trabalhar também o Rio Pardo e a hidrografia. Mas o que é hidrografia? Você já se perguntou isso? Tudo que vem, com esse comecinho hidro quer dizer água. Hidro vem da língua grega, tá? E quer dizer água. E grafia escrita, então seria, traduzindo assim o português, bem ao pé da letra, bem ao pé da palavra, vamos falar assim, seria a escrita da água, tá bom? Então vamos lá. Vamos saber um pouquinho mais sobre o que é hidrografia. Hidrografia é o ramo da geografia responsável por estudar as águas do planeta Terra, o planeta onde nós habitamos. Chama-se planeta Terra. O conjunto das águas de uma região, de um município ou de um país também pode ser chamado de hidrografia. E entre os objetos de estudos dessa disciplina, hidrografia, estão os oceanos, os rios, os mares, os lagos, as geleiras, as águas da atmosfera e do subsolo. Então, tem água no subsolo, professora Sabrina? Tem água no subsolo, sim. Vou chamar a atenção para vocês para esse mapa hidrográfico do Brasil. Lembra que eu falei que hidrografia é a escrita da água? Observa aqui, no mapa, você está vendo essas veinhas aqui, algumas mais grandinhas, outras menorzinhas, umas mais larguinhas e outras mais fininhas, mais estreitinhas, parecendo veias. E se a gente for fazer uma analogia mesmo, elas funcionam como veias, tá? Olha aqui a escrita das águas, que são o quê? O desenho representando os rios em todo o nosso Brasil, tá? Inclusive aqui no estado de São Paulo, veja que o estado de São Paulo, olha os rios aqui, que cortam, o estado de São Paulo. Todo rio, normalmente, às vezes ele deságua, em um outro rio, mas a tendência do rio é desaguar no mar, tá bom? No mapa, normalmente, tudo aquilo que você vê de azul normalmente no mapa representa água, ou rio, ou um lago, ou até mesmo o oceano, o mar, tá bom? E aí a função, olha, eu comparei os rios, com as veias, porque é praticamente a mesma função, das veias. É irrigar, levar vida. Então, vamos seguir nos nossos estudos. Esse aqui é o mapa hidrológico do Brasil. Agora, nós vamos observar com mais cuidado o mapa hidrográfico do estado de São Paulo. Aqui, vocês já conhecem das aulas passadas, o nosso estado de São Paulo. Lembrando aqui, como eu falei para vocês, tudo que a gente vê em azulzinho aqui no mapa é o quê? Rios. E observe aqui desse lado, nós temos aqui uma legenda. Perceba que tem números aqui, no mapa. Esses números no mapa estão indicando o nome de cada rio. Então, vamos observar aqui, vamos achar aqui o número 1. O número 1 é o Mantiqueira.
Olha aqui, ó, o número 1, ele tem esse nome também porque ele fica na Serra da Mantiqueira. Veja aqui o número 1, tá? O nosso, o Rio Pardo, vamos localizar o Rio Pardo, ó. Rio Pardo está aqui, ó. Vamos olhar na legenda. Rio Pardo é o número 4. Então, olha aqui, ó, o número 4. Veja aqui o Rio Pardo, ó, e todas as cidades por onde ele passa. Tá joia? Observe aqui nesse mapa que aparece um desenho de uma estrela aqui, né? Essa estrela chama-se Rosa dos Ventos e ela indica os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Também nos ajuda a gente a se localizar, tá? Mais para frente eu vou retomar esse assunto dos pontos cardeais. Mas o que é um rio? Um rio é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada, pode ser aí uma montanha, uma serra, um morro, para uma mais baixa e que vai desaguar, ou seja, vai despejar suas águas ou em outro rio, ou no mar, ou em um lago, tá? E no Brasil, nós usamos essas palavras aqui, ó, rio, riacho, ribeirão, córrego, para denominar também, né, ao falar de um rio, tá? Então, quando você ouve alguém falar de riacho, ribeirão, córrego, está se referindo a um rio mais pequeno, mas um rio, tá bom? Agora chegou a vez da gente estudar melhor o rio que corta a nossa cidade, que é o Rio Pardo. O Rio Pardo é um rio brasileiro, afluente de margem esquerda do Rio Grande, que banha os estados de Minas Gerais e São Paulo. Sua nascente é o lugar onde o rio nasce. Localiza-se no município de Ipuiuna, no sul de Minas Gerais. Então, o Rio Pardo nasce lá em Minas Gerais, passando pelos municípios de Santa Rita de Caldas, Caldas, Campestre, Bandeira do Sul, Poços de Caldas e Botelho. Daí, ele adentra o estado de São Paulo no município de Caconde, corta o município de São José do Rio Pardo, avança rumo ao noroeste, atravessando a rica região cafeeira, conhecida como Califórnia Paulista. Tá joia? Aqui tem alguns nomes, né, das cidades que o Rio Pardo também corta e que formam aí a Califórnia Paulista. Algumas cidades aqui, né, descritas formam a Califórnia Paulista, tá? Especialmente a cidade de Ribeirão Preto. Já trouxe uma curiosidade aí para você. Veja que bonito o Rio Pardo, a nossa cidade, a ponte metálica. Vou pedir para vocês observarem comigo os dados nessa tabela sobre o Rio Pardo. O Rio Pardo ele tem de comprimento 573 quilômetros. A nascente dele fica na Serra do Cervo, em Ipuiuna, Minas Gerais. A altitude da nascente dele fica numa altura de 1.380 metros acima do nível do mar, né? A foz do rio é o Rio Grande e os afluentes principais. Afluentes são outros rios que estão ligados ao Rio Pardo. É o Rio Velho, o Rio Mogi Guaçu, Rio Tambaú, Rio do Peixe, Rio Araraquara. E o Rio Pardo fica localizado no país Brasil. Agora eu tenho um desenho aqui de um relevo, né, de uma paisagem natural, mostrando para a gente as partes de um rio. Observe aqui, ó, lá no alto dessa montanha ou dessa serra, né, aonde tem a nascente do rio, que é aonde o rio nasce. Então, nascente
é a mesma coisa que o lugar onde o rio nasce. Aí você vem aqui, ó, todo esse espaço que o rio ocupa, onde ele corre, a gente chama de leito. Todo rio tem o rio principal, né, que é o maior, e depois tem o afluente, que é o rio menor, e tem o subafluente, que é um rio menorzinho do que o rio que já era menor, tá? E também tem a foz ou embocadura. O que é a foz? A foz é onde o rio deságua, tá? É isso. E todo rio ele tem sempre a margem direita e a margem esquerda. A nascente de um rio, ela também pode ser chamada de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. O leito é o espaço ocupado pelas águas, isto é, o caminho que o rio percorre. A margem, que pode ser direita ou esquerda de um rio, é o local onde a água se encontra com a terra. Costuma-se utilizar esse termo em referência à beira d'água de um rio ou de um lago, quando se encontra com a terra. Tá joia? Então, a margem é os dois lados do rio, aonde a água se encontra com a terra. Afluente é o curso da água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. O subafluente é o rio que deságua no rio afluente, né? Como eu tinha explicado para vocês. Existe o rio maior, que é o rio principal. Aí vem o rio menor, que é o rio afluente, que alimenta o rio principal. E o rio menorzinho ainda, que é o rio subafluente. Nós já vimos, né, anteriormente que o curso do Rio Pardo é de 573 quilômetros. E o Rio Pardo ele tem grande aproveitamento hidroelétrico, formando represas como Euclides da Cunha, Limoeiro e Caconde. Então, o Rio Pardo ele é aproveitado para construção de usinas hidrelétricas que fornecem para as cidades a tão famosa energia elétrica. E o Rio Pardo ele também tem os seus afluentes, né? Na margem sul fica o Rio Velho, o Rio Mogi Guaçu, o Rio Tambaú, o Rio do Peixe, Rio Turvo, Ribeirão Preto, Ribeirão das Palmas, Ribeirão do Banharão, Córrego das Pedras e o Rio Verde no município de Tobi. E também temos os afluentes da margem norte, que é o Rio Guaxupé, Rio Cubatão, Rio Araraquara, Ribeirão do Agudo, no município de Morro Agudo, Ribeirão do Indaiá, também no município de Morro Agudo, e Ribeirão do Rosário, também no município de Morro Agudo. Chegamos ao final dessa nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a água e sobre o Rio Pardo. Até a próxima!